Salve, família palmeirense! Começando essa primeira sexta-feira de 2026 com tudo que está acontecendo no nosso Verdão e olha, já aviso que o vídeo hoje está recheado de novidades quentes do mercado da bola, informações sobre jogos, reforços e também polêmicas envolvendo o nosso elenco e a comissão técnica. Vamos começar falando sobre o calendário que se desenha para o Palmeiras nos primeiros meses do ano, porque já dá para sentir que a temporada promete ser intensa e cheia de decisões importantes. O time estreia no Campeonato Paulista dia 10 de janeiro, mas antes disso já teremos um aquecimento do Brasileirão que começa para o Verdão no dia 28 de janeiro, com uma viagem complicada para enfrentar o Galo na Arena MRV. Logo em seguida, dia 4 de fevereiro, tem confronto com o Vitória em Barueri e no dia 11 de fevereiro o time encara o Internacional fora de casa. A primeira rodada de fevereiro ainda terá o Palmeiras enfrentando o Fluminense, provavelmente também em Barueri, já que o Allianz Parque ainda não deve estar disponível para todos os jogos. Então, para os torcedores que gostam de anotar tudo, já podem marcar esses confrontos, porque a sequência de janeiro e fevereiro vai ser corrida, com jogos intercalados entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. E, além disso, a expectativa gira em torno da reapresentação do elenco, que acontece neste domingo, e de como o Abel vai conduzir os primeiros dias de preparação, já que a tendência é que ele retorne apenas alguns dias depois do grupo principal. Tem muita discussão sobre isso, e uma das vozes que se posicionou de forma direta foi a do Felipe Melo, que não hesitou em criticar a decisão de o treinador voltar depois, destacando que o investimento feito pelo clube no elenco foi alto e que os resultados do ano passado deixaram a desejar. Ele comparou inclusive com situações do passado, lembrando de episódios em que decisões foram tomadas pensando na logística da equipe e na situação pessoal de Abel, mas reforçou que dessa vez seria diferente, que o treinador deveria se apresentar junto com os jogadores, dando o exemplo de compromisso e liderança desde o primeiro dia. Esse debate ainda promete gerar repercussão nos próximos dias. E os torcedores com certeza vão se dividir entre apoiadores e críticos dessa postura da diretoria e do treinador. Indo para o mercado da bola, o Palmeiras já demonstra que quer começar a temporada com postura agressiva nas contratações. A janela de transferências abre oficialmente no dia 5 de janeiro, coincidindo com a estreia do time na Copinha, e vai se estender até março, oferecendo tempo suficiente para ajustes e negociações estratégicas. Um dos assuntos que já está pegando fogo envolve o zagueiro Murilo e uma proposta do Cruzeiro. O Palmeiras, segundo as informações mais recentes, recusou a primeira oferta feita pela equipe mineira, que incluía 4 milhões de euros e mais o jogador João Marcelo. O staff do Murilo se envolveu diretamente, reforçando que o jogador deseja a transferência e que a proposta salarial apresentada é irrecusável. Agora, a diretoria alviverde teria feito contraproposta, estipulando que o Cruzeiro teria que chegar aos 6 milhões de euros fixos, e ainda não se sabe se isso inclui ou não o zagueiro deles. A situação ainda é incerta, mas mostra que Murilo deixou claro seu desejo de mudar de clube e que o Palmeiras não pretende abrir mão de seus atletas sem uma negociação vantajosa. Essa é uma situação que merece atenção, porque, além do valor financeiro, mexe com o planejamento da defesa para o início da temporada e também com a relação do elenco com a diretoria. Os torcedores, claro, já têm opiniões divididas sobre aceitar ou não a saída do jogador neste início de ano, considerando a importância dele para a equipe. Outra bomba que chega neste início de ano envolve o nosso camisa 23, Rafael Veiga.
A informação que circula é de que Rogério Ceni, treinador do Bahia, teria solicitado ao grupo City, que administra o futebol do clube baiano, a contratação do nosso meia para esta temporada. Veiga, avaliado em cerca de 10 milhões de euros, o equivalente a 64 milhões de reais, ainda não teve nenhuma negociação oficial iniciada com o Palmeiras, mas a notícia já mexe com a torcida, que se pergunta se o Verdão abriria mão de um jogador tão importante neste momento. A movimentação mostra que o mercado da bola não vai parar nos próximos meses e que o interesse em atletas do Palmeiras continua intenso. Enquanto a janela está aberta até março, é possível que surjam novas propostas, especulações e movimentações estratégicas para reforçar o elenco e, ao mesmo tempo, manter os principais jogadores alinhados com os objetivos da temporada. Vale destacar que a posição de Veiga é de destaque absoluto no time, então qualquer decisão sobre ele terá impacto direto na forma como o time vai atuar tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. Além disso, temos o planejamento do dia a dia do elenco. A reapresentação dos jogadores marcada para domingo, 4 de janeiro, vai marcar o início oficial dos trabalhos, enquanto Abel, como já foi dito, deve retornar apenas entre os dias 6 e 8. A decisão de atrasar o retorno do treinador gerou repercussão imediata, com críticas de figuras importantes que defendem que ele deveria ser o primeiro a se reapresentar, justamente pelo alto investimento feito pelo clube e pela necessidade de mostrar liderança e compromisso com os atletas. Felipe Melo destacou essa questão e reforçou que, considerando o histórico do Palmeiras e os investimentos realizados, o treinador teria obrigação de iniciar a preparação junto com o elenco. Esse é um ponto que promete gerar muita discussão interna e também com os torcedores, já que envolve diretamente a percepção sobre responsabilidade, comprometimento e respeito pelo trabalho dos atletas. A postura da diretoria, portanto, e o timing das reapresentações tornam esse início de temporada ainda mais estratégico, porque cada detalhe pode influenciar a química do grupo, a motivação dos jogadores e a condução dos treinamentos iniciais. Enquanto tudo isso acontece, o calendário de jogos vai ditando o ritmo da temporada. O Palmeiras terá sequência intensa entre Paulista e Brasileirão, com jogos fora e em casa, e o planejamento precisa equilibrar recuperação física, treinamentos táticos e ajustes individuais para novos reforços que possam chegar. Além disso, a estreia da Copinha no dia 5 de janeiro também chama a atenção, porque traz visibilidade para as categorias de base e oportunidade para revelar novos talentos, integrando jovens promessas ao planejamento do futebol profissional. Com a janela aberta, a diretoria tem o desafio de conciliar a chegada de reforços com a manutenção de peças-chave, garantindo que o elenco seja competitivo, equilibrado e capaz de enfrentar uma temporada longa, com expectativas de título em múltiplas competições. A torcida, claro, acompanha cada passo, debate cada decisão e já se prepara para um início de ano que promete ser intenso, com negociações, jogos decisivos e movimentações estratégicas que podem definir o sucesso ou o fracasso do Verdão em 2026. Continuando nossa análise sobre o início da temporada do Palmeiras em 2026, não podemos deixar de falar sobre como a diretoria e a comissão técnica estão lidando com o mercado e as expectativas da torcida. A pressão por reforços é grande, principalmente considerando que a temporada anterior terminou sem títulos expressivos, e isso faz com que cada movimento seja observado com lupa pelos palmeirenses.
O planejamento estratégico para janeiro e fevereiro envolve não apenas os jogos oficiais, mas também a preparação física, ajustes táticos e a integração de possíveis novas peças, garantindo que o time não perca ritmo nem competitividade. A sequência de partidas, intercalando o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, exige atenção redobrada, porque o desgaste físico pode impactar diretamente nos resultados e na consistência do time. Falando especificamente sobre o mercado, a situação de Murilo segue sendo um dos principais assuntos entre torcedores e especialistas. A recusa da primeira oferta do Cruzeiro mostra que o Palmeiras não está disposto a abrir mão de seus jogadores sem receber uma compensação justa. E a contraproposta de 6 milhões de euros reflete justamente isso. É importante lembrar que o zagueiro é peça fundamental no esquema defensivo, e a decisão de liberá-lo ou não envolve não apenas valores financeiros, mas também o equilíbrio do elenco. A torcida, claro, tem opiniões divergentes sobre o assunto, e muitos já começaram a discutir se a saída do atleta neste momento seria prejudicial para a temporada ou se abriria espaço para novas oportunidades dentro do time. O que se percebe é que o Palmeiras quer manter o controle sobre suas decisões e não ser pressionado apenas pelo desejo do jogador ou por propostas externas que não atendam às expectativas do clube. Enquanto Murilo está em destaque nas notícias, Rafael Veiga também ganha atenção especial. A informação de que Rogério Ceni teria solicitado o meia ao Bahia movimenta o mercado e gera discussões acaloradas entre os torcedores. Veiga, com seus 30 anos e presença constante nas decisões do time, é um jogador que agrega criatividade, qualidade técnica e liderança em campo. Então, qualquer negociação envolvendo ele precisa ser analisada com cautela. Até o momento, ainda não há negociações formais, mas a possibilidade de movimentação mostra que clubes de outras regiões estão atentos ao elenco do Palmeiras, o que aumenta ainda mais a responsabilidade da diretoria em tomar decisões estratégicas e assertivas. A janela de transferências, aberta até março, garante que há tempo para ajustes, mas também exige atenção constante para que nenhuma oportunidade seja perdida ou que o clube não se veja em desvantagem em negociações futuras. A reapresentação do elenco e a volta do Abel também continuam sendo assuntos de destaque. A decisão de o treinador se apresentar alguns dias após os jogadores gerou críticas e discussões importantes. E a opinião de Felipe Melo deixa claro que figuras de peso dentro e fora do clube esperam uma postura de liderança mais ativa. A diferença de datas pode parecer um detalhe, mas na prática influencia a preparação do grupo. A condução dos treinos iniciais e a percepção de comprometimento por parte da comissão técnica é um ponto delicado, porque envolve não apenas planejamento, mas também respeito aos jogadores e demonstração de autoridade. Abel, com sua experiência, certamente tem motivos para organizar o retorno dessa forma, mas a pressão para alinhar expectativas com a diretoria, atletas e torcida é constante. Esse será um tema que, muito provavelmente, continuará rendendo debates ao longo das primeiras semanas de trabalho em 2026. Além disso, os jogos que vêm pela frente demandam atenção e planejamento detalhado. Janeiro e fevereiro vão mostrar como o time lida com partidas fora de casa e em casa, alternando entre campeonatos e buscando consistência. A estreia no Brasileirão contra o Galo na Arena MRV, seguida do duelo com o Vitória em Barueri e depois Internacional e Fluminense, vai testar o elenco em diferentes cenários e situações de pressão.
O planejamento físico e tático será fundamental para evitar lesões e garantir que os jogadores cheguem em boa forma para os momentos decisivos. A integração de possíveis reforços durante a janela de transferências, assim como a gestão do tempo de descanso e treinos, vai determinar se o Palmeiras conseguirá manter regularidade e competitividade nas duas competições simultâneas. A Copinha, que começa no dia 5 de janeiro, também merece destaque, porque além de revelar talentos, dá oportunidade para a comissão técnica observar jovens promessas e avaliar quem poderá ser integrado ao elenco principal. O investimento nas categorias de base é uma estratégia que visa não apenas resultados imediatos, mas também a construção de um futuro sustentável, com atletas preparados para o futebol profissional e capazes de substituir peças quando necessário. O acompanhamento desses jovens talentos será fundamental para o planejamento da temporada e a performance deles pode influenciar decisões sobre reforços, promovendo equilíbrio entre experiência e juventude dentro do time. A combinação de jogos oficiais, mercado de transferências e planejamento de reapresentação mostra que os primeiros meses do ano serão intensos e decisivos para o Palmeiras. Cada passo dado pela diretoria, comissão técnica e jogadores vai impactar diretamente na preparação para conquistas e na forma como a torcida vai perceber o desempenho do clube. A temporada promete desafios grandes, e a forma como o Palmeiras se movimenta agora vai definir não apenas os resultados imediatos, mas também a consistência e estabilidade do time ao longo do ano. Torcedores estão atentos, debates são constantes e a expectativa é que cada notícia, cada negociação e cada jogo seja acompanhado com atenção máxima. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um rumor que vem movimentando o mercado do futebol brasileiro pode transformar completamente o cenário do Campeonato Brasileiro. Gabriel Martinelli, jovem ponta esquerda do Arsenal, estaria muito próximo de se transferir para o Palmeiras. Fontes próximas ao clube paulista indicam que negociações discretas já teriam avançado a ponto de uma condição curiosa ter sido determinante para o acerto, deixando torcedores e analistas intrigados. Segundo as informações que circulam nos bastidores, a movimentação não se trata apenas de um empréstimo simples ou de uma transferência financeira tradicional. Há quem afirme que a liberação de Martinelli pelo Arsenal estaria condicionada a um projeto esportivo muito específico do Palmeiras, envolvendo o jogador como peça central para campanhas futuras e, ao mesmo tempo, garantindo uma visibilidade internacional para o clube. A ideia seria não apenas contar com o talento do atacante, mas também construir uma narrativa capaz de atrair patrocínios e reforçar a imagem do clube fora do país. Martinelli, que iniciou sua trajetória no Ituano e passou pelas categorias de base do Corinthians, rapidamente se destacou no Arsenal pela velocidade, finalização e capacidade de quebrar defesas adversárias. A notícia de sua possível ida para o Palmeiras gerou alvoroço entre torcedores, que veem na contratação um reforço de peso capaz de elevar o nível do time. O detalhe curioso que teria selado tudo, segundo rumores, seria a garantia de que o atacante teria liberdade para projetos pessoais e uma participação estratégica em campanhas de marketing, algo que teria convencido o Arsenal a ceder o jogador temporariamente, mantendo seus direitos econômicos e esportivos. Analistas esportivos comentam que, se a transferência se confirmar, o impacto no futebol brasileiro pode ser enorme.
tanto em termos de competitividade quanto em visibilidade internacional. A especulação ainda aponta que o Palmeiras teria atuado com rapidez e discrição, evitando que outros clubes nacionais ou europeus interferissem na negociação. O fato de Martinelli já ter passagens por grandes clubes brasileiros e ser reconhecido mundialmente torna o rumor ainda mais saboroso para o público, que acompanha cada movimento com atenção. Enquanto nem Palmeiras nem Arsenal confirmam oficialmente, a imprensa esportiva já debate os possíveis cenários. Como Martinelli se encaixaria taticamente, quais seriam os efeitos na dinâmica do time e até mesmo qual seria o impacto no mercado de transferências da temporada. Um fato é certo: qualquer confirmação vai repercutir não apenas nos campos, mas também fora deles, influenciando negociações, patrocinadores e o humor da torcida. Por enquanto, tudo ainda é especulação, mas o rumor de Martinelli no Palmeiras se espalha com força, prometendo agitar os bastidores do futebol brasileiro de maneira surpreendente. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!